Bom dia aos amigos da TV 247, boa noite. Pepe Escobar, direto de Bangkok, na Tailândia, correto? Bom dia e boa noite. Como vocês sabem, eu vivo em 3 fusos diferentes. Então, é boa tarde também para a Europa. Ô Pepe, primeira coisa que você tem que explicar. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: o pessoal aqui com muita saudade de você. O pessoal fica assim, síndrome de abstinência. Cadê o Pepe Escobar? Cadê o Pepe Escobar? Né? E aí, primeira explicação que você precisa dar ao público. Por que você tirou essa barba? Cê... Oh, shit! É a síndrome Saddam Hussein. Você não pode ter uma barba Saddam Hussein com a umidade do ar a 85%, 90%. Então, chega um ponto de ruptura que aí entram as leis da física e da química. Aí eu tenho que cortar a barba. Entendi, entendi. Ô Pepe, a gente tem uma pauta extensa hoje, né? Enorme. Será que dá tempo? Não, se não der tempo, a gente continua. Mas aqui o tempo não é um problema. A gente vai fazer o programa o tempo que for necessário. Mas você me passou assim, olha, o Império à Deriva, né? Que inclusive Sim. é o tema de um artigo recente seu, se eu não me engano, no Age. Foi uma coluna nova que eu comecei a semana passada e teve uma resposta sensacional. E aí, uma coluna que eu comecei. A gente fala depois, tá? e aí tem um outro tema, que é, como a gente está chegando no 11 de setembro, só de Sim. falar 11 de setembro o pessoal já vai pirar aqui, né? Claro. Porque, evidentemente, todo mundo quer saber o que objetivamente aconteceu, né? 17 anos Mas isso seria uma série de programas exclusivos dedicados só ao 11 de setembro. Leonardo, é muito complexo. Não, faremos, eu sei, mas é porque só você correlacionou essa questão do Império à Deriva com essa Sim. data que está chegando, né? Mas, então, vamos começar. Quais são os fatos marcantes aí que você gostaria de destacar para a gente ir pontuando a conversa aqui? Vamos começar com um fato lateral que é muito interessante. Aliás, é um fato central e um fato lateral. O fato lateral é que, no 11 de setembro, sai o livro novo do Bob Woodward. Como vocês sabem, o Bob Woodward, junto com o Bernstein, foram eles que quebraram o Watergate. A investigação do Watergate foi deles, foi do Washington Post. Era um trabalho só dos dois repórteres. O Ben Bradley, que era o editor do Washington Post, deu essa matéria para eles dois, falou, fiquem nessa 24 horas direto, por meses. E eles tiveram sorte, porque na verdade, o Watergate foi uma fonte, o Deep Throat, que caiu no colo dos dois. Não foi um trabalho de jornalismo investigativo hardcore. Todas as pistas que eles estavam pegando, eles esbarravam. Se eles não tivessem um insider como o Deep Throat, nunca teria havido Watergate. Que era o Mark Felt, não é isso? Quer dizer, o Garganta. Exatamente, o Mark Felt. E eu quero fazer uma ligação daqui a pouco com um outro livro que eu acabei de ler ontem à noite, que é o livro do Seymour Hersh, que foi o cara que deu o grande furo eu diria da segunda metade do século XX dos Estados Unidos, que foi o massacre de My Lai, no Vietnã, quando se ficou provado que os soldados americanos estavam totalmente fora de controle e que tinha massacre sobre massacre. E o único que eles conseguiram chegar até o fim em detalhes foi My Lai. E essa foi uma história de jornalismo investigativo, talvez a mais espetacular dos últimos 100 anos. E agora, foi o Seymour Hersh. O que é esse livro que vai ser lançado pelo Bob Woodward? Pois é, isso é super importante, porque ontem eu fiquei até 4 da manhã aqui acompanhando a demência em Washington, porque o Washington Post vazou ontem alguns trechos do livro do Bob Woodward. O nome do livro chama Fear. Se você for no site do Washington Post, tem a matéria de ontem onde eles vazam trechos do livro. E o nome do livro chama Fear e é segundo o Woodward, uma análise interna do caos da administração Trump, desde o começo. Baseado, segundo ele, em centenas de entrevistas. Bom, isso é complicado, porque todas as entrevistas, praticamente, eu acho que 95% das entrevistas no livro são todas de fontes anônimas. Claro, todos nós sabemos, jornalistas, que algumas das nossas principais fontes são sempre anônimas. Mas se você faz um livro com 150, 200 fontes anônimas, vai ter um problema, porque
muitas delas, depois, inclusive, se houver uma ligação lateral ou transversal, elas vão desmentir. E se houver uma atribuição direta, elas vão desmentir também. Olha, hoje, ou seja, algumas horas depois do escândalo ontem à noite em Washington, agora é de manhã em Washington, o Mattis, o ministro da Defesa, o dono do Pentágono, e o John Kelly, o Chief of Staff, já desmentiram on the record o que está atribuído a eles no livro. E o livro, se você ler o trecho que vazou, que o Washington Post vazou, por que o Washington Post vazou? Porque o Bob Woodward é um dos editores associados do Washington Post. Então, é tudo uma operação só. Muito importante, quem é o dono do Washington Post? Jeff Bezos, da Amazon. Uma companhia de $1 trilhão. Aqui, e o que... Excelente, vocês têm a matéria aí. Perfeito. A Amazon atinge $1 trilhão em valor de mercado. Exatamente. É a segunda depois da Apple, entre as grandes do Silicon Valley. Como eles vão fazer publicidade online, vamos ver se sobram umas migalhas aqui para os pobres. Vamos ver se sobram algumas migalhas para o 47. Bom, outra coisa importantíssima é que Jeff Bezos tem um contrato. A Amazon tem um contrato especial com o Pentágono de botar o Pentágono na cloud. É uma loucura. A Amazon é uma extensão do Pentágono agora. Já era uma extensão da CIA. E o Washington Post, como todo mundo em Washington sabe, é o jornal da CIA. As colunas de opinião do Washington Post, todas as colunas de opinião que você lê são leaks da CIA que passa para os caras, tipo David Ignatius, que é um canalha absoluto, mas ele é considerado um dos jornalistas mais respeitados dos Estados Unidos, porque ele sempre dá furo. Ele não dá furo, ele dá leaks da CIA, é diferente. Então, você tem que ler o livro do Bob Woodward com todas essas informações e sabendo da ligação diretíssima do Washington Post com CIA e Pentágono. Agora, Pepe, eu até colei aqui no pé, nos comentários, a matéria do Washington Post, né, sobre o livro do Bob Woodward. Se chama Medo. Né? Medo, exatamente. Que vai ser lançado no dia 11 de setembro. No próprio 11 de setembro. Ou seja, como PR e marketing é sensacional, porque, além de tudo, eles estão desviando a atenção, e esse é o ponto que eu quero chegar. Eles estão desviando a atenção do fato mais importante em relação ao 11 de setembro desse ano. Não se esqueça, esse ano são 17 anos do 11 de setembro, que ainda é uma história completamente em aberto, como o assassinato do Kennedy, que a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. Também, como o caso Kennedy teve a Warren Commission, no 9/11 teve a 9/11 Commission, e se você ler os dois reports, é uma acumulação de absurdos absolutamente inacreditável. Bom, por que esse livro está sendo lançado no 11 de setembro? Não se esqueça, esse livro é o que os americanos chamam de hatchet job. Você chega com um machado e quebra a cabeça do seu oponente. É uma quebração de machado na cabeça do Trump. E o próprio Bob Woodward, no telefonema dele, que eles vazaram ontem também, o Washington Post, eles publicaram a íntegra da transcrição do telefonema do Bob Woodward com o Trump. O Bob Woodward fala, o livro vai ser duro, vai ser difícil. O Trump, eu sei, vai ser mais um daqueles dias horrorosos que eu tenho, mas tudo bem. Ou seja, a reação dele é sempre sensacional, porque é um misto de escárnio, gozação e não estou ligando. Pois é, Pepe, mas você acha que é possível relacionar essa loucura da era Trump, dos Estados Unidos atacando todo mundo e tal, com, assim, quer dizer, apontando como marco zero o 11 de setembro? O 11 de setembro marcaria o início desse declínio do Império Americano, ou, vamos dizer assim, um ponto determinante para isso? Não, é diferente, Leonardo. É o ponto que eu quero chegar agora. O que está acontecendo na Síria no momento é tão extraordinário porque reverte completamente a noção e o conceito que eles elaboraram no dia do 11 de setembro, exatamente, que é da guerra contra o terror. Na época, eles chamavam de GWOT, Global War on Terror, GWOT. Esse conceito surgiu no dia 11 de setembro para explicar o que ia acontecer daí para frente. Afeganistão,
depois do Iraque, alguns dias depois do 11 de setembro, eles já estavam pensando no Iraque. Isso está fartamente documentado. As ordens do Cheney e do Rumsfeld para todo o sistema, falar, olha, vamos procurar alguma coisa para enquadrar o Saddam Hussein. Tudo isso é fato já de domínio público há 17 anos. O problema é que a personificação da guerra contra o terror, o espantalho maior era a Al-Qaeda. A Al-Qaeda tradicional, aquela Al-Qaeda que se constituiu no Afeganistão durante a Jihad nos anos 80, financiada pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita e pelo Paquistão, com sede no Afeganistão depois que o Osama foi morar no Afeganistão em 96, protegido pelos talibãs enquanto ele morava lá, e responsáveis por uma série de atentados contra o USS Cole, as embaixadas na Tanzânia, e o primeiro atentado contra o World Trade Center que deu errado, o de 93, e o 11 de setembro. O problema é que o que está acontecendo esta semana, exatamente? O que é uma coisa absolutamente extraordinária. O governo americano, pela Casa Branca, diretamente, e também pelo Pentágono, pela CIA, eles estão protegendo a Al-Qaeda na Síria. 17 anos depois do 11 de setembro. Tudo o que está acontecendo na Síria agora é uma campanha de todas as facções e agências do governo americano, aquele mar de acrônimos das 17 agências de inteligência, mais a Casa Branca, pedindo para Putin, Assad e os iranianos não atacarem Idlib, no norte da Síria, a província do norte da Síria, onde tem, segundo eles, 10 mil, pelo menos, jihadis, e segundo as nossas melhores fontes, na verdade, são entre 25 mil e 30 mil jihadistas de todos os tipos que você possa imaginar, a maior parte deles ligados à Al-Qaeda na Síria, que eles mudam de nome praticamente a cada 2, 3 anos. Antes era Jabhat al-Nusra, agora é Hayat al-Islam. E esses caras estão sendo defendidos pelo governo americano porque, como os americanos perderam a guerra na Síria, para todos os efeitos práticos, contra o exército sírio, a ajuda dos iranianos, a ajuda dos iraquianos num centro de inteligência em Bagdá, e especialmente os russos, advisors russos e a Força Aérea Russa, eles estão tentando reverter e criar, digamos, um pântano para os russos equivalente ao que eles criaram no Afeganistão nos anos 80. Usando quem? Jihadis, especialmente da Al-Qaeda. E isso é uma loucura, porque agora a gente tem um arco que vai desde os anos 80 da Jihad no Afeganistão, passando pela criação da Al-Qaeda nas zonas. A Al-Qaeda foi criada basicamente como um banco de dados em Peshawar. Peshawar é a capital das zonas tribais no Afeganistão. Eu fui para todos esses lugares, eu conheço esses lugares por dentro. Por isso que eu posso falar sobre isso. E o que aconteceu durante os 17 anos da guerra contra o terror, onde depois que eles perceberam que a Al-Qaeda estava basicamente eliminada e que ela tinha se transmutado no exército, no Islamic State, no Estado Islâmico, Daesh, como ele é conhecido no Oriente Médio, isso volta ao ponto inicial onde há aliança direta entre o governo americano e a Al-Qaeda contra o Bashar al-Assad na Síria e especialmente contra a intervenção dos russos. Ou seja, é a cobra mordendo o próprio rabo e devorando completamente esse mito absurdo da guerra contra o terror. Nunca existiu. Nunca existiu, na verdade. Você fala, Pepe, quando você fala da guerra contra o terror lançada, conceito que surge no 11 de setembro, no fundo, na verdade, foi um pretexto para a inauguração do terrorismo imperial, talvez. Né? Claro, porque eles precisavam... Veja bem, na época, quando o governo Bush... Só te mostrar isso aqui, Pepe. Olha, curiosamente, você falava, eu tenho esse livro aqui, olha, No Centro da Tempestade. George Tenet, ele era o chefe... Imagina, o Tenet era o chefe da CIA. Não, e ele conta que na entrada do livro, é muito interessante, ele fala o seguinte, na primeira reunião com o Bush, depois do 11 de setembro, ele foi cobrado a apresentar as provas contra o Saddam Hussein. E ele falou, não tem nada. Não tem nada, não tinha nada. Eles tiveram que inventar. Eles não tinham provas contra o Osama.
Você tem uma ideia? Eu acho que a gente conversou, talvez na nossa última conversa, uma das minhas fontes excelentes, ele estava numa teleconferência na tarde do 11 de setembro. Eu não posso, isso é uma coisa que eu não posso revelar de jeito nenhum para os meus leitores globais, é impossível, porque vai terminar chegando. No Brasil, eu posso falar, pelo menos lateralmente, que eu tenho uma fonte que me confirmou na teleconferência da tarde do 11 de setembro, no bunker do Cheney, eles não sabiam quem tinha cometido os atentados. Tanto o World Trade Center, quanto o Pentágono, quanto aquele avião que caiu. E aí, claro, no meio dessa história toda, a única coisa que a gente pode, com certeza, que vai ser um consenso geral, é a Al-Qaeda e o Osama. Eles precisavam de uma personificação do espantalho, que eles não tinham. O Osama não estava nem na lista dos mais... aquela famosa lista do Most Wanted do FBI, o Osama não estava porque não tinha nenhuma prova prática contra ele. Claro, mas eles já tinham a teoria pronta, a teoria já estava... Eles tinham a teoria, exatamente, a teoria estava pronta. Ou seja, a gente discutir o mecanismo interno do 11 de setembro, os possíveis perpetradores, se houve conluio interno, com que agências, a que nível, isso é uma outra discussão. O principal para o nosso debate, e para o debate hoje, que deveria estar sendo... deveria estar na capa do Washington Post, do New York Times, essa semana. Como que a guerra contra o terror que a gente desfechou contra a Al-Qaeda, agora nós somos aliados da Al-Qaeda na Síria. Isso é uma coisa que ninguém na mídia tradicional vai conseguir explicar. Você só vai ler, óbvio, na mídia independente na internet. Então, isso prova que isso não tem nada a ver com guerra contra o terror, em primeiro lugar. Segundo, que a guerra contra o terror legitimou a criação desse espantalho islâmico terrorista e a noção de islamofascismo, que surgiu na mesma época também, e depois foi desenvolvida por teóricos americanos e europeus também. Vários teóricos franceses começaram a escrever monografias sobre o islamofascismo. Isso não tinha, nem existia antes. Quando eu estava no Afeganistão, em 2001, até antes do 11 de setembro, um dos livros no meu backpack era a Jihad, do Gilles Kepel. O Gilles Kepel é um dos principais islamólogos franceses. E eu li o livro dele várias vezes, tentando achar instâncias em diversos países de que havia uma Islamic International, digamos, uma internacional terrorista. E não tinha. Não existia. Eram movimentos separados que não conversavam entre si. Eles adotavam táticas uns dos outros. Mas não existia essa noção que os americanos tentaram vender depois, de que a Al-Qaeda era uma espécie de Google e Microsoft do terror global. Hoje apoiado por eles, como eles apoiaram outros movimentos terroristas no passado. Mas a finalidade, então, Pepe, só para ficar claro, é criar um pântano na Síria para a Rússia, que se tornou uma força de estabilização lá. Exatamente, porque como eles perderam a guerra na Síria, a Turquia percebeu que perdeu a guerra e eles vão querer manter pelo menos um bolsão na província de Idlib, ao mesmo tempo fechando a fronteira deles para impedir que esses 25 ou 30 mil jihadis atravessem a fronteira e vão se instalar dentro da Turquia. Os catares caíram fora porque eles perceberam que era uma fria absoluta e estão em boas relações com o Irã. A Arábia Saudita, eles estão mergulhados dentro da demência deles, da Casa de Saud, que agora tem uma briga entre o rei e o reizinho, interna. Antes do reizinho, a gente achava que ia ser o novo Lawrence of Arabia, porém árabe mesmo, que ia ser o grande liberador da nova Arábia Saudita. Uma besteira absoluta. O reizão, que ainda ele tem Alzheimer, mas ainda está vivo, ele começou a cortar as alas do filho. Ele cortou a privatização da Aramco, ele cortou essa ideia do filho de fazer uma visão 2030, quando eles chamam de uma Arábia Saudita mais liberal, ou seja, com mulheres dirigindo carro, esse tipo de coisa. Acabou essa história. Então, quem sobrou? Sobraram só os americanos, na verdade. E, do ponto de vista da CIA e do Pentágono, tem que criar algum tipo de pântano na Síria para impedir que os russos
vençam essa guerra 100%, que é o que está acontecendo. Você tem uma ideia, hoje é quarta. Sexta-feira, em Teherã, vai ter uma reunião com Rússia, Turquia e Irã, que eles estão debatendo já há meses em Astana, no Cazaquistão, como vai ser a regulamentação final da guerra da Síria e o que vai acontecer depois. E isso não vai mudar. Porque o depois pode ser muito interessante, Pepe, que pode vir aí uma grande reconstrução liderada pelos russos, chineses, sinalizando uma nova ordem mundial. Deixa eu só trazer uma questão, porque senão a gente vai perder esse comentário do Jefferson Borges, ele dizendo o seguinte: se você acredita que o intervencionismo americano recrudesceu após a crise de 2008 como forma de restabelecer o poder econômico americano. Porque... mas sem dúvida nenhuma, não só, eles não podem mais usar as táticas dos neocons, tipo fazer um choque and awe, como eles fizeram em 2003 no Iraque, contra todo mundo. A começar pela Síria. Não ia ter, durante a administração Obama, não tinha nenhum consenso em Washington para repetir as táticas dos neocons antes. Mas agora, com o Trump, é diferente. Como os neocons voltaram a top instâncias do governo, John Bolton, por exemplo, é um dos caras que assinaram aquele horrendo Project for the New American Century, o PNAC, que é o manual da dominação imperial americana no século XXI. Bem antes do 11 de setembro, onde eles achavam que tinha que ter um novo Pearl Harbor para os Estados Unidos conseguirem manter a sua dominação global. Qualquer um de vocês, façam um Google search sobre PNAC, vai ter zilhões de artigos sobre. Mas não leiam os artigos da Washington Post, New York Times, tudo isso é uma bobagem. Vocês têm que ler os independentes. Vocês têm que ler, por exemplo, como o PNAC é definido no livro que o Oliver Stone co-escreveu com aquele historiador americano. Muito... O Peter, meu Deus, eu tive uma conferência com eles. É muito interessante, o Pepe, enquanto você fala, eu vou aqui fazendo a busca dos links, né? Eu até vou colar alguma coisa embaixo. Sim. É o Projeto para o Novo Século Americano. O Projeto para o Novo Século Americano, que é o que foi implementado durante Bush 1 e Bush 2, parou durante Obama 1 e Obama 2 e foi por outras vias. Em vez de ser choque and awe, em vez de ser invasão ilegal, foi o que eu costumo definir como imperialismo humanitário, que é uma coisa que foi codificada, entre outros, por aquela demente ex-embaixadora na ONU, a Samantha Power. Maluca total. Foi ela que vendeu essa ideia de imperialismo humanitário para o Obama. O Obama não tinha noção do que isso significava conceitualmente, para você ter uma ideia. Eu sou um dominador bonzinho, mais ou menos isso? Exatamente. É um império benigno com aspirações humanitárias, mas eu tenho o meu porrete para fazer todo mundo entender o que eu estou querendo fazer. Que foi o que eles fizeram. O exemplo mais prático de tudo isso foi o que eles fizeram na Líbia. E o que eles tentaram fazer na Síria e não conseguiram, porque a Síria era um país bem mais estruturado do que a Líbia, o exército sírio era organizado, tinha uma classe dominante de business, era um país muito mais bem estruturado do que a Líbia. A Líbia, basicamente, era o Gaddafi e um bando de generais e um bando de milícias. Você conhece o livro do Oliver Stunkel? Aqui, ó, o Paulo César de Mello está recomendando um livro muito bom que saiu agora no Brasil, O Mundo Pós-Ocidental. Talvez seja interessante. Eu ouvi falar, eu tenho que ler uma quantidade absurda de... Eu ouvi falar desse livro, não li ainda, mas tem coisa bem melhor. Um dia eu vou ter que dar uma listinha para você. Passar a lista, você me manda e eu vou divulgar a biblioteca do Pepe Escobar aqui. Agora, Pepe, a gente olhando essas questões, né, projeto de um novo século americano, você tinha o porrete do Bush, depois o novo modelo desse imperialismo benigno do Obama, e agora com o Trump a gente voltou à era do porrete, né? Objetivamente. A gente voltou à era do porrete com algumas variações. É um misto de... É um misto de retração imperial que está no cerne da política do Trump, como ele vendeu durante os comícios e como ele tentou implementar nos primeiros meses. O problema é que teve um golpe em Washington, na verdade. Teve um golpe interno onde os neocons, via
CIA, Pentágono, Departamento de Estado, etc., começaram a se rebelar e começaram a botar os caras deles nas posições chaves, e agora eles estão dentro do governo e em cima do governo. O melhor exemplo é o John Bolton, que é um psicopata absolutamente demente. Eu entrevistei o John Bolton 10 anos atrás, numa aquelas reuniões da AIPAC, o mega lobby israelense em Washington. E, na época, eu disfarcei, eu posei como canadense para eu poder ter melhor acesso com ele, porque ele adora o Canadá. E a entrevista com ele foi um negócio alucinante. Eu tinha certeza que eu estava entrevistando um psicopata total. Bom, anyway. Agora, como eles agora estão dentro do governo, eles estão tentando manipular Trump para impedir qualquer tipo de acomodação com os russos, envolvendo especialmente Síria e Ucrânia. Por quê? Porque a Síria e a Ucrânia estão diretamente ligadas em termos de cortar a União Euroasiática e cortar áreas de influência da Rússia. A Ucrânia, porque é uma base, a ponte entre a Europa Oriental e o oeste da Rússia, e a Síria, porque a influência da Rússia no leste do Mediterrâneo, por causa da base de Tartus, especialmente. E agora eles têm uma base aérea de Haimin também, onde dessa base aérea que partem todos os sucóis que fazem aquelas incursões diárias, etc. E isso é um fato consumado. O único jeito de acabar com isso, Leonardo, seria soltando uma bomba nuclear em cima da Síria. A Síria ganhou a guerra. Acabou. O Pepe, só para não perder esse ponto, é por isso que o golpe na Ucrânia foi tão importante para acabar com essa rota de passagem? Foi um golpe americano, vamos dizer assim, né? Absolutamente. E isso é uma das coisas que eu tenho, não só eu, os melhores analistas russos, o Ischenko ele escreve só em russo, mas dá para ler ele em inglês, tem um site pequenininho que chama Stalker Zone, que traduz o Ischenko do russo para o inglês. O Martyanov, que eu já falei com vocês, já recomendei o livro dele, escrevi sobre o livro dele. Os melhores analistas, o Anatoly Karlin, os melhores analistas russos, e eu faço parte desse grupo também. Na nossa análise, o que aconteceu na Ucrânia foi a tentativa número 1 de desestabilizar a integração euroasiática, porque a Ucrânia ia fazer parte da Eurasia Economic Union, a União Econômica da Eurásia, liderada pela Rússia, que agora está se ligando mais e mais com as novas rotas da seda chinesas. Então, daqui para frente, vai ter uma integração cada vez maior do programa chinês, que é a política externa chinesa para os próximos 30, 40 anos, que são as novas rotas da seda, a visão russa de integração, que é a União Econômica Euroasiática, a União Comercial e Militar, que é a Shanghai Cooperation Organization, a Organização de Cooperação de Xangai, o Banco de Investimentos, em Infraestrutura na Ásia, dominado pelos chineses também. Tudo isso junto à integração euroasiática. Os americanos tinham que começar a quebrar isso de algum lado, e eles escolheram a Ucrânia porque era o elo mais fraco. É sempre a mesma história em geopolítica. Se ataca o elo mais fraco. Já estava desestabilizado. A Ucrânia é um país praticamente... na verdade, são 3 Ucrânias que tem. O oeste da Ucrânia é um bando de pró-poloneses, pró-lituanos, pró-império polonês e lituano do século XVIII e XIX, pró-ocidentais e anti-russos. E eles não falam russo. E o leste da Ucrânia é pró-russo porque, além de eles serem russófonos, o business deles todos é com a Rússia. Luhansk, Donetsk, etc. Você acha que então, os americanos eles entraram do ponto de vista de achar um nó fraco, eles escolheram o melhor de todos. Além do que, a Ucrânia, a economia estava interligada com a Rússia. Se você desestabiliza a economia da Ucrânia, você vai desestabilizar uma parte da economia russa também. Claro. Entende? Agora, você acha que esse livro do Bob Woodward, ele vai trazer isso que você conta, esse golpe que aconteceu na administração? Mas de jeito nenhum. Nossa! Leonardo, é exatamente o oposto. Esse livro, se houvesse uma frase para definir o livro do Bob Woodward, é a vingança do Deep State contra o Trump, em forma de livro. Eles pegam o jornalista mais respeitado do que era a centro-esquerda em Washington,
com o pedigree de ter feito Watergate, etc., de que ele escreveu livros sobre todos os presidentes. Claro, os livros que ele escreveu depois, especialmente o livro sobre a presidência Obama, que eu li, e o livro sobre a presidência Bush, que eu também li, são horrorosos. São duas agiografias de quinta. E você vê, você faz uma geografia do Bush, uma geografia do Obama, e aí você desce o porrete no Trump. É a cara do Deep State, isso. Total. Porque o Trump, por mais... Quem foi que definiu ele como um dono de bordel? O ministro das Relações Exteriores iraniano definiu o Trump como um dono de bordel. Maravilhoso. Dono de cassino. É maravilhoso, né? Porque o Trump pode ser um dono de cassino, um dono de bordel, mas ele tem um instinto animal que é espetacular. É por isso que ele conecta nos Estados Unidos, fácil, com um americano médio, que não sabe nada de política. Ou seja, mas é muito interessante, porque o Império, então, hoje ele é comandado por uma figura absolutamente fora do sistema. Quer dizer, é do sistema, mas é fora ao mesmo tempo. Exato, ele é do sistema porque todo mundo... Você sabe, para você virar presidente americano, você tem que ser vetado pelos Masters of the Universe, lá em cima. E isso eu tive confirmação de um dos caras que tem acesso. Ele disse, claro, o Trump pode não ser aristocracia de Manhattan, ele veio de Queens, é do outro lado da ponte. Eles tratam o cara como uma revista. Mas ele foi vetado por quem manda. Quem manda são quem? Os banqueiros, a elite do establishment mesmo, quem manda no complexo industrial militar em Washington, etc. Esse cara pode ser útil para a gente. Como o Obama foi útil para eles. Quando você vê o footprint militar do Obama comparado com o Bush, foi até pior. O Obama estava numa época, eu acho que entre 2000 e... Na época que eles teoricamente, na época eles assassinaram o Osama, naquela história que também nunca foi bem explicada. O próprio Seymour Hersh, de quem a gente vai falar daqui a pouco, ele contou a história do que realmente aconteceu naquele raid no Paquistão que matou o Obama e que depois foi glorificado em Hollywood naquele filme absolutamente atroz, Zero Dark 30, que ganhou o Oscar. Tudo isso é uma besteira absoluta. O Bob Woodward estava defendendo tudo isso. Agora, esse livro é crucial. Por quê? Veja o timing do livro. O livro está saindo 1 mês e meio, 2 meses. 2 meses antes da eleição em novembro, de midterms, onde o Trump corre sério risco de os democratas ganharem o Congresso, e uma das primeiras coisas que eles vão querer fazer é lançar um impeachment contra ele. Esse livro vai ajudar. Esse livro vai ser revirado pelo avesso nas próximas semanas, preparando o terreno para as eleições. Então, o timing é muito engraçado. O Trump soltou um Twitter há algumas horas atrás, falando exatamente isso, do timing. Ou seja, ele pode ser maluco, mas o instinto dele é a 1000. É como se o cara estivesse cheirando, 50 linhas de pó todo dia, porque ele está sempre em overdrive, mas ele vê os movimentos. Embora ele não saiba articular, porque o nível de articulação dele é de uma criança do ginásio. Mas quem disse, sabe quem disse isso? Um dos que está negando hoje, o Mattis, do Pentágono. Ele falou a capacidade de articulação de entendimento dele é de um sixth grader. Sixth grader é 2º ano do ginásio para nós no Brasil. Mas é muito importante isso, porque claramente a gente vê então o seguinte, um golpe que já aconteceu, porque eles já colocaram algumas pessoas na administração Trump, mas continua acontecendo, né? Inclusive... Continua. Claro, é o que eles chamam de rolling coup. Né? Na verdade, é um rolling coup como o golpe brasileiro, né? Exatamente, porque ontem a gente falava... O golpe do Brasil é um rolling coup. É um golpe em processo, porque a gente falava do golpe, né? O golpe pressupõe o seguinte, uma ação rápida, chegou, pegou, derrubou e está dado. Mas aqui não, tem a etapa 1, tem a etapa 2, tem a etapa 3. Exatamente. E lá, ontem o Trump fez uma declaração nos Estados Unidos, ou 2 dias atrás, dizendo que o Departamento de Justiça, né, está trabalhando para minar as candidaturas republicanas nessa eleição de parlamentar aí, né? Ou seja, onde ele poderia perder a maioria. Então ele claramente acusa o Departamento de Justiça de estar judicializando a política em benefício dos adversários dele.
Então, o Sem problema dúvida. que vive no Que é o Brasil... que ele fala da investigação do Mueller todo dia. Isso. Você tem toda a razão. E isso liga com a investigação do Mueller, que está indo cada vez mais fundo, tentando achar um grampinho que seja que possa incriminá-lo diretamente. Tudo que existe até agora não bate no Trump. Bate em vários assessores dele, mas não chega lá em cima. E o único objetivo dessa investigação do Mueller é chegar no Trump. Não tem outro objetivo. Agora, o Pepe, tem uma coisa muito curiosa, só para falar um pouquinho do Brasil, tem uma revista chamada America's Quarterly, né? America's Quarterly, sim. E um dos editores é o Brian Winter. O Brian Winter publicou um artigo na Folha hoje, né, tentando explicar por que Wall Street está tão entusiasmada com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro pode ser bom para os mercados, para Wall Street. Essa revista é fundamental na construção do apoio à Operação Lava Jato, do apoio ao golpe contra Dilma Rousseff no Brasil. Essa revista promoveu o Moro nos Estados Unidos, fez uma entrevista com o Ciro Gomes que repercutiu muito no Brasil, em que ele foi praticamente compelido a fazer uma defesa pública da Operação Lava Jato. Uhum. O que a gente começa a perceber é que essas forças do chamado Deep State norte-americano, que estão fazendo esse plano contra o Trump, né, que querem eventualmente articular o impeachment, também estão eventualmente articulando um apoio ao Bolsonaro no Brasil. Tem coisas... Sem dúvida, porque eles identificaram que é o único candidato que pode realmente vencer as eleições. Essa coisa aí, chamada Alckmin, nunca. É impossível. Bolsonaro não. Bolsonaro já é um cenário plausível. Não é, como eu te falei a última vez, não é por acaso que não é só no Wall Street Journal, na Forbes, etc. Já está no Financial Times o Bolsonaro. Já está na City of London. Ele já é um cara da City of London. É uma loucura, porque a guerra híbrida o meu amigo Saker, o analista militar russo, chama de anglo-sionistas. São anglo-americanos sionistas, na verdade, porque a maioria absoluta é sionista. O objetivo deles não é só... na verdade, o objetivo de muitos deles é, em primeiro lugar, os interesses de Israel e depois o resto. E muitos deles os interesses americanos e israelenses sempre par a par. É o único objetivo deles. E, claro, isso está diretamente ligado com o que a gente discutiu a última vez, que é esta ofensiva cambial contra o real. Não é só o real. O Morgan Stanley define esse grupo como os 5 frágeis, The Fragile Five. 3 são BRICS, Brasil, South Africa e Índia. E os outros 2 são aspirantes a BRICS, Turquia e Indonésia. Ou seja, não é por acaso que as 5 moedas estão sob ataque hoje. E tudo isso faz parte, talvez. Nenhum acaso. Em diferentes gradações, claro. Mas todas essas moedas estão entre as mais atacadas há um mês, pelo menos, quando começou o ataque barra pesada em cima da lira. Talvez tudo isso no Brasil nas últimas 3 semanas. Dessa construção, Pepe, do século americano. Só para falar do Bolsonaro, um aspecto interessante, né? Ele mudou o nome dele para Jair Messias Bolsonaro, era só Jair Bolsonaro. Colocou o Messias como se fosse um redentor, um salvador do Brasil, e ele se batizou no Rio Jordão. Ele foi a Israel se batizar lá, no Rio, lá como se fosse... Ele é born again, né? Como você chama? Renascido. E aí ele fez um negócio interessante, ele sempre se coloca muito próximos aos interesses de Israel, né, do Estado de Israel. Ele prometeu romper relações com Palestina no Brasil, se vier a ser presidente, a tirar o Brasil da ONU, porque também abraçando esse discurso de que a ONU tem um viés também anti-Israel. Então, ele parece um idiota, mas não é tão idiota. Ele está construindo... Não é. Ele é muito bem instrumentalizado. Só que agora ele tá abrindo o jogo, né? O jogo dele agora está claríssimo. Ele abre o jogo, exatamente. Agora o jogo dele é aberto. E não é à toa que, agora que ele abriu o jogo, ele vai precisar de mais apoio. E o apoio dele internacional está crescendo, tanto em Washington e em Nova York, quanto em Londres. Também não é por acaso. A Baby fala que, enfim, não é à toa que ele defende Israel, né, e o sionismo, né? Você acha que pode ter tido alguma interferência de Israel no golpe aqui no Brasil, do Estado de Israel, do
do governo Netanyahu? Não, a gente não tem nenhuma evidência concreta. Eu só falo do que a gente sabe por evidências concretas. Não há nenhuma evidência concreta. Eles se incomodaram muito com o papel que o governo Lula teve na costura daquele acordo com o Irã. Isso incomodou muito. Exatamente, porque foi o Brasil, a Turquia e o Irã juntos. E isso não foi esquecido em Tel Aviv, claro. Não foi esquecido em relação ao Lula, não foi esquecido em relação ao Erdogan. Claro que não. Os iranianos, claro, né? Mas a única coisa que interessa a Israel, no caso da América do Sul, seria mais apoio diplomático, porque eles não têm, comparados com os europeus e com o que acontece no Oriente Médio, não há uma influência direta da América do Sul naquele cenário, naquele barril de pólvora do Oriente Médio. Então, para eles seria uma maneira, por exemplo, se você tem um Bolsonaro no governo, ele vai fazer pressão contra o BDS, o boicote anti-israelense que se espalhou pelo mundo inteiro. E é muito forte em muitos países do sul global. Esse seria o interesse deles a curto e médio prazo. A longo prazo é diferente, porque eles sabem que um Brasil forte, com um BRICS forte, mais cedo ou mais tarde, os BRICS vão começar a ter voz ativa em cima do regime de apartheid absolutamente descarado contra os palestinos. E é isso a longo prazo que os preocupa, que tenha pressão internacional em cima, uma pressão equivalente à que houve em cima da África do Sul. Né, pelo apartheid na África do Sul. Eles têm muito medo que se repita a mesma coligação internacional em relação ao apartheid israelense. Quando você mandou aqui os temas, né, você falou, olha, vamos traçar um arco. 11 de setembro, semana que vem, Al-Qaeda na Síria apoiada pelos Estados Unidos, o livro do Bob Woodward, que é um livro do Deep State contra o Trump, saindo semana que vem. Bom, temos aqui o livro do Seymour Hersh, Império à Deriva. Importantíssimo. Bom, vamos falar do livro. Cadê o livro do Seymour Hersh? Vai lá. Abre, infeliz. Opa! Dá para ver. Dá um reflexo. Dá para ver? Dá para ver. Seymour Hersh. Dá para ver. Chama Repórter. Eu acabei de ler ontem. Finalmente eu consegui acabar de... E nossa... Bom, para nós jornalistas, ler um livro desse é um negócio inacreditável. Você sente o cheiro da redação da AP no dia que o Seymour Hersh entra na redação pela primeira vez, que é o primeiro grande emprego dele para cobrir política americana em Washington, no bureau da AP, em 1965. É sensacional, coisas como essa. Depois ele conta como ele chegou a desmascarar o xadrez do massacre de My Lai, que foi o grande furo jornalístico da vida dele. Ele conta como ele cultiva fontes de todo o espectro do complexo industrial militar, das agências de inteligência, de quem controla a organização político-civil-militar em Washington, na Virgínia, em Maryland, em Nova York. Isso é sensacional também. E entre os últimos furos que ele deu, tem dois fundamentais. Ele conta como ele descobriu o escândalo de tortura de presos iraquianos em Abu Ghraib, em 2004. Isso eu lembro muito bem, porque na época eu estava no Texas, quando estourou o negócio. Então, eu estava... É um livro de memórias, é isso? É um livro de memórias. É um livro... Ele... Exatamente. Inclusive, o subtítulo é uma memória. É um diário de memórias. Bom, agora ele pode se dar o luxo de fazer, porque ele está com quase 80 anos, né? Sem dúvida. E é fantástico, Leonardo. É bárbaro, porque não é um intelectual, ele não é um grande escritor como o Norman Mailer, ele não é um inovador como foi o Tom Wolfe, mas ele é o Muhammad Ali do jornalismo antiga, sabe, de botar o pé na rua e ir atrás. É sensacional. Ele
Na verdade, é um Street Fighter de Chicago, como a gente fala. É aqueles caras de Chicago que têm uma vida pesada numa cidade. Chicago é São Paulo dos Estados Unidos, digamos, né? Uma cidade difícil. Por que, você falou de Império à Deriva? É um subtítulo também, essa questão do Império à Deriva, não? Ou é não. Império à Deriva é um outro tema, porque você pode ler o livro do Hersh desde quando ele começou a cobrir política em Washington em 65 até agora. O que ele está fazendo agora, que ele dá a dica no final do livro também, como ele foi um dos principais cronistas, talvez o principal cronista jornalístico da deriva do Império, nesses 45, 50 anos. Se você lê o livro sob esse prisma, é incalculavelmente importante. Sabe por que ele escreveu esse livro? Liga com os nossos temas. Ele estava escrevendo o livro definitivo sobre o Dick Cheney. O problema é que quando ele começou a ver o material que ele tinha, ele falou: ih, cacete, e agora? Ninguém está on the record. Todas as fontes eram: não, meu nome não pode sair. Ele falou: eu não posso fazer um exposé desse jeito. Tem que estar alguém. E por quê? Porque todo mundo tem medo. Dick Cheney ainda está vivo, ele é um dos godfathers, a lá Martin Scorsese e Coppola, dos neocons. Ele tem uma rede poderosíssima ainda, dentro e fora do governo. Se você vai sair com um livro expondo a agenda do Dick Cheney, você tem que ser a prova de tudo, né? E ele não tinha. Aí ele parou a pesquisa e escreveu essa memória. E ele diz: eu vou continuar o livro do Dick Cheney. Ou seja, a grande obra final da carreira do Hersh vai ser... Ele é o único nos Estados Unidos inteiro capacitado a escrever o definitivo livro sobre... Eu chamo de regime Cheney, porque aquilo que aconteceu durante 8 anos em Washington não era Bush. Era o regime Cheney, que era o regime dos neocons. O Bush era apenas um pau-mandado, coitado. Agora, Pepe, o único cara que pode mostrar como a República foi corrompida, no fundo, como a República virou um império agressivo durante os 8 anos Bush, é o Hersh. Por isso que é importante ler esse livro, para ter todo o background. Muito interessante, Pepe. E aí você fala também aqui na pauta que a gente estava definindo, né? A sua coluna sobre a revolta da Eurásia. Ontem a gente publicou muita coisa sobre o encontro, o Fórum China-África, né? A China está se expandindo na África. Foi minha coluna de ontem do Asia Times. O título da coluna é A Escolha da África, Africom ou as Novas Rotas da Seda. E, na verdade, é isso. Ou você escolhe investimentos chineses, parceria. Todos os presidentes e líderes das nações africanas estavam ontem e segunda-feira em Beijing, chamado do Xi Jinping. Xi Jinping estala o dedo, vai a África inteira para Beijing para conversar com ele. Quem tem esse poder? Ninguém. E aí ele propôs 60 bilhões de novos investimentos, vai cortar dívidas de países que estão muito endividados, vai discutir renegociar planos se você acha que não pode pagar, porque os chineses agora estão muito preocupados com essa história de que eles estão sendo acusados o tempo todo de que os investimentos deles no mundo inteiro estão criando armadilhas de dívida, debt traps. Eles falam: não, nós não queremos fazer os países se endividarem, nós queremos o que eles sempre falam, win-win partnership, ou seja, algo que vocês tem coisas boas para vocês, tem coisas boas para nós também. Eles estão, mesmo sendo um partido único, partido comunista antigo, etc., eles estão começando a perceber que eles precisam usar soft power também, né? Isso é super importante. Agora, a história da Eurásia, eu te falei pelo seguinte, Leonardo, porque está diretamente ligada à nossa conversa também. Eu comecei, e tem uma ligação indireta com esses grandes jornalistas americanos. Na minha opinião particular, o grande jornalista americano é o Seymour Hersh, por tudo que ele fez em 50 anos, desde 65, mostrando como funciona
o pântano inteiro de Washington, em Washington e fora. O Bob Woodward, junto com o Bernstein, como eu te disse, eles tiveram a sorte de ter uma fonte que caiu no colo deles em Watergate, e depois o Bob Woodward virou uma espécie de agiógrafo-mor e estenógrafo-mor da corte em Washington. E agora ele mudou de papel e virou o cara que quer ceifar e cortar a cabeça do Trump. O terceiro elemento, digamos, dessa tríade de grandes jornalistas americanos era o Bob Perry. O Bob Perry foi o cara que quebrou a história dos Irã-Contras. E, durante todo o governo Reagan, o grande repórter investigativo americano era o Bob Perry. O site dele chama Consortium News. E a minha primeira coluna para o Consortium News, a semana passada, foi sobre a revolta da Eurásia. Então, eu fiquei muito feliz de estar podendo escrever no site que o Bob Perry fundou. O que, para mim, pessoalmente, foi muito gratificante, porque eu li o Bob Perry quando eu era adolescente. Pepe, muita gente pergunta se a gente poderia traduzir os teus textos e publicar aqui. É livre a publicação? Como é que funciona isso? Eu falo para o Asia Times que vocês vão publicar e tudo bem, eles vão dar autorização, não tem problema. Então faremos isso a partir de já. Vamos começar a fazer isso, porque realmente é muito importante. E do Consortium News, eles vão adorar que vai sair em português, especialmente. Porque eles, imagina, esse é um site exclusivamente americano, e acho que todos os jornalistas que escrevem lá quase todos são americanos. Eu sou um dos únicos estrangeiros, né? E é muito legal, porque é um site de jornalismo investigativo independente, fundado por um jornalista investigativo independente. Isso é raríssimo no mundo inteiro. E foi muito legal, porque a resposta dessa primeira coluna foi bárbara. E nessa coluna eu mostro que eu tentei fazer um resumo complicado, porque eu tentei resumir 100 anos em alguns parágrafos, que é o mindset da elite americana em relação à grande paranoia deles de que a única maneira que eles vão perder a dominação mundial é quando o grande protagonista da Eurásia, ou, nesse caso, os dois grandes protagonistas da Eurásia, Rússia e China, se unirem. O que já está acontecendo, né? Que é já exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente o que está acontecendo agora. E é isso que está deixando todos os níveis da elite completamente alucinados, porque eles não têm um plano B. Eles não têm nenhum plano A. Quanto mais um plano B. O único plano que eles têm é o que já foi dito on the record há alguns dias atrás. Eu não lembro quem. Eu acho que foi alguém do Departamento de Estado. Nós vamos tentar criar pântanos para a Rússia onde puder. Isso faz parte do plano. Do plano. E para outro ângulo do plano é essa guerra comercial absurda, que não é só contra a China, né, como a gente sabe. A guerra comercial que a administração Trump está lançando é contra a China, contra a União Europeia, contra o Irã, contra a Turquia, contra o Paquistão. O Paquistão tem sanções. Ela explodiu contra o Canadá. Agora, Pepe, vamos chegar ao Brasil, porque o Brasil está num momento único da sua história que é muito interessante. Bom, o Brasil sofreu um golpe, né? Um golpe com participação direta dos Estados Unidos. Hoje, muito interessante, saiu um dado da Petrobras. A Petrobras, pelo terceiro mês consecutivo, produz menos petróleo depois de fazer a maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 50 anos, que foi o pré-sal. É muito curioso. Né? Você descobre um tesouro e cede. O que está acontecendo é muito louco. Por quê? O Lula, né, existe toda essa pressão para que ele não seja candidato, né? Pressão de ministros, de militares, um movimento claramente imperialista em relação ao Brasil. No entanto, ele obteve uma vitória do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que Exato. Meios de comunicação no Brasil, não, a ONU é uma bobagem e tal. Agora, quem está assumindo o alto comissariado é a Michelle Bachelet, que possivelmente terá uma ação pró-Lula muito forte. Bom, a gente está vivendo nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal terá que decidir se o Brasil vai respeitar a ONU e garantir os direitos políticos do Lula, ou se o Brasil vai se submeter à dominação imperial. Né? Não, e vai virar um bar internacional.
E já está virando, inclusive. Inclusive a Sarah Cleveland, que é a vice-presidente desse Comitê de Direitos Humanos, nos deu uma entrevista dizendo: virão as sanções. As sanções eu li. no Brasil são muito interessantes. Inclusive o seguinte: olha, diplomatas brasileiros não podem ser nomeados em missões internacionais. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Exatamente. Mas se coloca fora do sistema internacional. É uma batalha de vida ou morte, né? Agora, a gente tem essa guerra imperial, toda essa tensão. Você acha que pode acontecer alguma coisa nesse movimento global que liberte o Lula ou que eventualmente garanta o direito político do Lula, já que ele tem, pelo menos, esse Comitê de Direitos Humanos ao lado dele? Por enquanto, não. Mas se houvesse uma união entre progressistas europeus, que, na verdade, é uma classe em desaparição absoluta, né? Você não pode pensar, por exemplo, que Macron, Merkel são progressistas. Macron é um banqueirinho do Rothschild que fazia fusões e aquisições. E aí eles pegaram, içaram esse cara, vamos vender esse cara como se fosse um líder progressista. E agora os franceses perceberam o abacaxi que eles compraram. A Merkel tem dentro da Alemanha, entre as elites alemãs, já tem um movimento para jogar ela fora, porque eles querem se livrar da Merkel, porque o que eles querem? Eles querem fazer business com a Rússia. Isso você vai falar com, sabe, um industrialista do Vale do Ruhr, ou um banqueiro de Frankfurt, ele vai dizer a mesma coisa. Nós não temos, a Europa já é nossa. A gente já comanda a Europa. Toda a mão de obra barata da Europa Oriental trabalha para nós, alemães. E o sul da Europa, we don't give a fuck, é o que eles vão dizer. Eles não ligam mesmo. E o norte da Europa, eles são mais ou menos independentes. Os escandinavos, eles estão num nível de independência do resto, eles não precisam nem... Você nem qualificaria a Escandinávia de Europa. Eles são autárquicos no meio da Dolce Vita escandinava, digamos, né? Mas a única possibilidade de expansão para uma economia mercantilista exportadora alemã é novos mercados. Onde eles estão? Na Rússia e na Ásia. Então, essa união Berlim, Pequim, Moscou é um fato natural econômico, na verdade. E falta agora a articulação política. Por isso que eles estão enlouquecendo em Washington mais uma vez. Você viu o ministro das Relações Exteriores alemão, que há 2 semanas atrás falou: nós vamos começar a pensar num sistema alternativo de pagamento escapando do dólar. Nossa! Não só no cataclisma em Washington. Mas estão começando a pensar em defesa também, né? Investir em defesa. Defesa. Você não pode ter uma União Europeia independente subordinada à OTAN. Isso é alucinante. Quando você cobre como funciona intercaladas a União Europeia, a Comissão Europeia em Bruxelas e a OTAN, que fica em Mons, que é um subúrbio de Bruxelas, e você vê como as três funcionam, você vê a hierarquia. E lá no topo da pirâmide está a OTAN, que é comandada por um general americano, que recebe ordens diretas do Pentágono. E todo mundo tem que cumprir. Isso não tem nada a ver com a União Europeia. Isso não é a União Europeia, isso é a União Americana com os europeus como vassalos do lado. É outra história. Né? O Helder está dizendo aqui que é seu fã aqui no Superchat, né, perguntando se você assistiu o último documentário do Michael Moore, que é o Invasor Americano, se você aprecia o Michael Moore. É só fazer um desvio, mas depois a gente volta para essa questão Lula. Por quê, Pepe? Só para... Se você puder só responder do Michael Moore e a gente já volta para o Lula aqui, que eu tenho uma questão. Não vi. A minha fórmula favorita de escapismo é Scandi Noir. São séries noir escandinavas na Netflix. Pô, isso deve ser bom. Eu vejo todas. Você vai ter que fazer uma biblioteca. Olha, a gente vai criar uma série aqui dos livros do Pepe, as séries do Pepe, a gente vai fazer tudo isso aqui. Sobre o Lula, eu acho que é importante o seguinte. Bom, os Estados Unidos em guerra comercial contra a China, tentando criar o pântano na Rússia e tentando garantir a dominação colonial na América, nas Américas de uma maneira geral. É por isso que essa questão Lula, que vai se decidir nos próximos dias, né? O Lula tem um prazo até 11 de setembro. Até a semana que vem, não é o prazo? Até dia 11 ou dia 17, porque o ministro do TSE deu um prazo até o dia 11, mas o prazo para inscrever os nomes na urna seria 17.
E o grande dilema que se vive aqui no Brasil, Pepe, é o seguinte: é se o Lula irá fazer a troca pelo Haddad, como está sendo pressionado a fazer, né? Ou se o Lula vai bancar, peitar e tentar. Porque, no fundo, a estratégia do Lula é o seguinte: é obrigar os seus agressores a sujarem as mãos. Bom, já que vocês vão atentar contra a democracia, né, não sou eu que vou facilitar a vida de vocês. Né? Vocês querem mandar para a cruz? Então, assinem a ordem de expedição. É um pouco isso, quer dizer, essa batalha. E com a ONU ao lado do Lula. Por isso que isso coloca um componente adicional. Nós vamos viver aqui dias no Brasil muito emocionantes, viu? Até 11, até 17. Leonardo, eu tenho uma pergunta para você. Opa! Qual é a posição verdadeira da cúpula do PT? O que eles realmente querem? Eu diria, Pepe, posso estar enganado, mas, a meu ver, a cúpula do PT se chama Lula, né? E aí é muito a cabeça do Lula. O Lula é o grande comandante, é o general que está preso lá, todas as ordens passam por ele. O Haddad, que seria, vamos dizer assim, o ungido, o candidato alternativo, ele tem tido uma postura de extrema lealdade. O primeiro programa, ele fez um juramento de lealdade ao Lula diante da Polícia Federal. Quando houve essa decisão do TSE na sexta-feira à noite, no sábado ele foi procurado para saber, bom, e agora, você é candidato? Ele falou, não, vamos segunda-feira a Curitiba visitar o cliente, né? Porque o Haddad também, curiosamente, ele é o advogado eleitoral do Lula. Né? Sim, e aí ele foi, visitou o cliente e falou, não, o cliente quer continuar candidato e vai continuar candidato e nós vamos apresentar. Apresentou o recurso ao Supremo Tribunal Federal e o recurso à ONU. Né? A meu ver, o Lula ele pensa em duas possibilidades. Né? Uma é a responsabilidade com o país. Né? Claro. Se ele não coloca um candidato, o Bolsonaro pode se tornar presidente com o apoio dos Estados Unidos para fazer a destruição completa do Brasil. Né? Agora, se o Haddad se torna candidato, também existe a possibilidade dele não vencer, porque a guerra judicial montada contra o Haddad é gigantesca. Né? Ontem o Estado de São Paulo passou o dia inteiro com uma denúncia apresentada contra o Haddad ontem, né? E absolutamente inepta, uma denúncia vazia. Né? Então, claramente existe o risco de o PT legitimar as eleições lançando o Haddad e o Haddad ser alvo. A imprensa pressiona muito, ela tem muita pressa em colocar o Haddad, por quê? Claro. Ela quer começar o massacre, né? Ela quer. Exatamente. Já matou o Lula, agora vamos matar o próximo. Matei o leão, vamos matar o tigre. Mais ou menos isso. Agora, o Lula pode pensar o seguinte: olha, talvez não sendo candidato e tendo a ONU ao lado dele, ele pode provocar uma situação muito mais rica, né, de questionamento da própria eleição. Porque a ONU determinou ao Brasil, garantam os direitos políticos do Lula. O Brasil está dizendo que, desculpa a expressão, foda-se a ONU. Né? Então, se o Brasil está indo para essa linha de África do Sul do apartheid, né, a própria manutenção da candidatura Lula poderá forçar uma decisão de mérito mais adiante, dizendo essa eleição não valeu nada, o Brasil está sendo colonizado, teve uma eleição fake, né, uma eleição fraudada. Então, é um grande impasse, é um grande dilema. E eu acho que é um risco brutal. É um risco brutal. Claro, a gente sabe a capacidade de articulação do Lula e a visão política dele, sem dúvida, mas eu acho muito perigoso esse jogo. Que nome estaria na cédula, nesse caso? Não, assim, olha, na verdade, se ele faz a substituição até o dia 17, é Haddad, né? Não fazendo, e aí ele tenta se manter como um candidato subjúdice. Exatamente. Que nome vai para a cédula? Nenhum. O nome dele não pode ir para a cédula? O Supremo pode colocar nenhum nome. Se respeitassem as leis aqui no Brasil, se a lei fosse respeitada, o simples fato do Lula estar recorrendo garantiria o nome dele na cédula. Ainda que sim, os votos... Exatamente. Mas eles vão tentar tomar uma decisão para que não tenha nome nenhum. Então, qual que é a chantagem e a ameaça feita pelo sistema judicial? É dizer, se o Lula não trocar, o PT não terá nome nenhum. Né? Então, esse é o risco que se corre. Não tem nome nenhum, e aí, eventualmente, poderiam apoiar o Ciro, poderiam apoiar o Boulos, poderiam fazer alguma coisa. Mas a tendência predominante é que exista um nome, que seja o nome do Haddad. Mas o Lula está esticando a corda ainda até onde for possível. Né? Uau! Cenário complexo, Pepe. Cenário complexo. Uau! Eu vou refletir sobre esse fenômeno. Não, agora você me deu os elementos para poder refletir sobre isso. Não, e a gente vai ter muita novidade, muita coisa vai acontecer aqui nos próximos dias. Né?
Olha, aqui um comentário aqui, olha, do Locatelli, né, dizendo: não podemos ceder à chantagem do golpe togado. E é uma chantagem explícita, porque o Brasil... É explícito, exatamente. O ministro Barroso, do TSE, falou o seguinte: olha, ou o PT troca o candidato ou perde ele propôs isso. Ou troca o candidato agora ou perde o horário eleitoral. Depois acabou sendo derrotado. Perde o horário eleitoral. Aí a gente teve uma situação também que as pessoas colocam que os ministros das Cortes Supremas estão sendo chantageados pelos militares. Ou vocês vetam Lula ou nós assumiremos o poder diretamente, não indiretamente, né? A Neiva pergunta aqui: não, mas nós podemos digitar 13 nas urnas. Só podemos digitar 13 nas urnas se houver a possibilidade do 13, né? Se a chapa for toda vetada. Então, é um jogo ali realmente de xadrez, né? O Lula não conseguiram dar o checkmate, e aconteceu uma coisa aqui dramática, aqui no Brasil, nunca aconteceu na história. Ontem seria divulgada uma pesquisa Ibope, ontem à noite. O Estado de São Paulo gastou quase R$300 mil na pesquisa, né? Bom, quando se soube do resultado, o resultado provável é que o Lula venceria em primeiro turno, né? E o Alckmin não decolava, a bolsa caía 2%, o dólar subia, tal, aquela coisa, decidiram não divulgar a pesquisa. O Datafolha decidiu também não divulgar a sua própria pesquisa. É uma situação muito estranha que a gente vive no Brasil de hoje, né? O Brasil talvez seja uma na construção desse século americano, viu? É o último ato da guerra híbrida, Leonardo. Não, e sabe por quê, Pepe? Só pra gente... É o último ato da guerra. Como você disse, falta o checkmate. O checkmate é esse. O checkmate é eliminar completamente o que for do PT da eleição, e é isso. Aí eles ganham. Que é o único jeito deles ganharem. Exatamente. O que aconteceu nos últimos 4 anos está levando a isso, sem dúvida. Eles estão tentando checkmate, o Lula está resistindo a isso. Agora, se você imaginar, por exemplo, o Lula, uma vitória na ONU, uma vitória que eventualmente coloque em xeque a situação brasileira, o Brasil pode ser uma peça fundamental para a construção dessa Eurásia, né? Inclusive dessa... mas sem dúvida. Na cabeça dos chineses, o grande aliado no que eles chamam hemisfério ocidental, os americanos chamam de hemisfério ocidental, são as Américas. É o Brasil, claro. É por isso que os BRICS, no momento, estão completamente amputados. Totalmente. Os chineses e os russos estão esperando. Eles sabem que eles não podem fazer nada no momento. Inclusive, qualquer tipo de pressão é impossível. E a ONU... É complicado, Leonardo, porque a ONU em vários aspectos, a ONU é uma paróquia americana, né? O que os Estados Unidos impõem à ONU, a ONU cumpre. Mas o comitê furou, né? O comitê furou, então já tem uma questão... Exatamente, o comitê, na verdade, furou um bloqueio. Ele furou um bloqueio e, claro, com certeza porque muitos latino-americanos devem ter sido influentes... Os diplomatas dos BRICS terão sido influentes, fora o Brasil, evidentemente, terão sido influentes também. Mas é complicado, porque dentro da ONU você também está brigando contra os excepcionalistas, né? Agora, no terreno dele. Vou ler um comentário. As pessoas estão muito aflitas, muito angustiadas aqui no Brasil. A Fernanda está dizendo: Lula não pode correr o risco de ser impugnado quando não puder mais indicar. Vai parecer que pensa mais nele do que no povo. Desastroso para todo mundo. Por isso que é um jogo de alto risco, né? Um jogo de alto risco para todos. Claro. Mas o que é importante é que as pessoas tenham a visão do todo, né? Que é a construção do século americano com o Brasil como colônia, né? Eu acho que esse dado que você trouxe no papo de hoje sobre o plano do John Bolton é sensacional, né? Que é o Plano para o Novo Século Americano, PNAC. Então, vou pedir para... Pois eles agora estão querendo implementar o PNAC por vias não tortas, por outras vias, né? Eles tiveram esse interlúdio de imperialismo humanitário, agora voltou a um mix de retração, que é o que o Trump queria, mas que tem que ter atividade pesada americana no mundo inteiro. Não pode dar uma noção para o resto do mundo de que o império está se retraindo. Aí é onde entra a África, por exemplo. Por que que o único counterpunch que veio na cabeça das elites americanas para contrabalançar a ofensiva comercial chinesa na África foi criar mais de 50 bases militares espalhadas para cima e para baixo, que é o que compõe o AFRICOM.
E os africanos são tão contra essa história que até hoje o Africom não conseguiu achar um país americano para sediar o Africom. Eles continuam sediados em Stuttgart, você acredita? Olha que interessante. O comando africano é sediado na Alemanha. Olha que interessante, né? A diferença de approach. O approach americano imperial é militar. É sempre militar. É investimento econômico, né? Não, mas o da China é a construção do que eles chamam do destino compartilhado. Isso. Ô, Pepe, até já respondendo aqui o Guilhermino Mendes, pessoal, hoje não entra o giro com o Mauro Lopes, como a gente avançou um pouco no horário, a gente tem um programa que entra agora às 11 horas, a gente avançou um pouquinho, então quero pedir para todo mundo, assim que a gente terminar o Pepe, vamos ter o programa do Mauro Lopes, que é o Giro das 11, em que ele vai trazer todo esse noticiário sobre o Brasil, principalmente a questão das pesquisas, que é gravíssima, né? E aqui também no Brasil a gente está tendo o Partido da Justiça atuando de uma maneira muito escancarada, né? Tem acusações falsas contra o Haddad e agora também tem uma pressão até contra o próprio Alckmin. O Alckmin não decola, também apanha da Justiça para abrir caminho para o Bolsonaro, que a gente começa a ver. Mas isso já está evidente. Ele não vai decolar. Todo mundo sabe que ele não vai decolar nunca. Mas o candidato do sistema agora é o fascista. Não tem mais ninguém. É isso. Acabou. E é uma loucura. Olha, tem uma semelhança distante com o que aconteceu na França quando sobrou o Le Pen e o Chirac em 2002. Claro, não há paralelos diretos, é uma semelhança distante. Olha, no Brasil pode sobrar um candidato progressista e um candidato fascista. Exatamente. As coisas vão estar claríssimas. A gente pode ter eleição entre civilização e barbárie, que é o que a gente tem dito. Ô, Pepe, nossa! A gente precisaria do Edgar Morin ao vivo para falar sobre isso, né? Eu queria te agradecer muito, porque a gente vai ter que entrar com o programa do Tudo Mauro bem. Nesse instante. Eu vou fechar a transmissão, mas vou pedir para você ficar online, só para a gente bater um papo. Ok. Enquanto eu fecho a transmissão, todo mundo que está nos assistindo, por favor, entrem na transmissão do Mauro Lopes. Grande abraço a todos. E a gente... Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Valeu.